Bom dia, meu nome é Stephanie, eu sou aluna do segundo semestre do curso de Biomedicina na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e hoje eu vou entrevistar a professora doutora Luciane Amorim, que trabalha aqui na UXAL e também na Fiocruz como pesquisadora colaboradora. Ela tem um curso de graduação aqui também na Baiana, se formou no ano de 2008 e tem mestrado e doutorado em Biotecnologia e Saúde e Medicina Investigativa. Tudo bom, professora? Vamos começar as perguntas. Lembrando que ela já olhou todas as perguntas, está tudo dentro dos conformes. A primeira pergunta é para a senhora contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica. Minha trajetória, né? Então, antes de entrar na graduação, né, na época de decidir ainda o que fazer, eu tinha muita vontade de trabalhar, aquela confusão ainda, né? Você sem saber o que quer fazer e tal, mas eu tinha muita vontade de trabalhar com genética, era uma das áreas que eu queria seguir. Pensei em fazer engenharia genética, e aí eu vi que a medicina era uma área que eu poderia trabalhar com isso e trabalhar com a área de saúde, que era a área que eu queria. E aí eu tentei fazer o vestibular, no caso, para medicina. E aí passei também na biomedicina. E aí a biomedicina na época não era o que é hoje, não era muito conhecida no Brasil, em Salvador. O curso aqui da Baiana tinha acabado de começar, tinha acho que 3 turmas só. Eu fui da 4ª turma da Baiana. Então era uma coisa que não era muito conhecida. Então na época eu tinha um amigo da família que era médico e que me incentivou muito, que conhecia mais a área da biomedicina e me incentivou muito a fazer, porque o que eu queria fazer teria uma relação muito mais com a biomedicina do que com a medicina. Então eu resolvi entrar e ver se eu ia gostar, se era aquilo mesmo, e no primeiro semestre já me apaixonei pelo curso, já vi que era aquilo que eu queria fazer, que tinha as áreas que eu queria atuar e era o que eu queria. Então no primeiro semestre eu já tive certeza disso. E aí, ao longo do curso, sempre você começa a descobrir o curso, ainda mais que na época não era muito conhecido, não se falava muito, né? E aí, no que eu comecei a descobrir o curso, eu comecei a ver as diferentes áreas que eu poderia atuar. E a área de pesquisa era uma área que me interessava também, mas na época também a pesquisa não era tão disseminada como é hoje no Brasil. Ninguém sabia muito o que era a Fiocruz, se conhecia, mas assim, não era aquela coisa de que todo mundo sabia, de que na escola era falado, ou você tinha acesso a isso. Hoje é muito mais assim. Mas comecei a descobrir, conversando com os professores sobre essa área. E aí teve uma seleção de iniciação científica, com quem foi meu orientador a vida inteira, Luiz Alcântara, que era professor daqui na época, de bioquímica metabólica. E aí ele me selecionou para fazer iniciação científica. Aí eu comecei a iniciação científica trabalhando em HIV e bioinformática, que era outra área que só ele basicamente trabalhava aqui em Salvador. Tinha poucas pessoas em Salvador que trabalhavam uma área muito nova, começando. Então também fui descobrindo isso. Me apaixonei também pela bioinformática e pelos vírus. E aí daí eu segui a carreira acadêmica, né? Vi que era aquilo que eu queria fazer. E aí segui, fiz o meu mestrado no curso de biotecnologia da Fiocruz. O meu objeto de pesquisa do mestrado era HIV e filodinâmica em HIV na transmissão vertical, ou seja, como é que esse vírus se comportava nessa transmissão de mãe para filho e como ele evoluía ao longo do tempo, em termos também de terapia e outras coisas. No meu mestrado, eu fiz um ano do meu mestrado na Universidade da Flórida, por uma colaboração com o Marcos Salemi, que foi muito bom para a minha formação, porque quando você, em pesquisa, acho que tudo na verdade, quando você trabalha em outros lugares que não o mesmo lugar, você sempre aprende coisas novas. Conforto. Isso, e você aprende como é o funcionamento naquela outra instituição, seja num laboratório, no caso era em pesquisa, então você vê outras formas de ver a pesquisa, outras formas de abordar o problema científico. A gente era de um grupo onde o meu supervisor lá era com informática, mas era um grupo muito forte em HIV. Então eu pude aprender muito com meus colegas lá, com o meu orientador. Foi uma época muito boa assim, de aprendizado. E importante na minha formação também. Depois do mestrado, eu fui fazer o doutorado no mesmo curso, e aí no doutorado eu fui fazer com bactéria, que é a Leptospira, né? Então, foi uma colaboração do meu orientador, Luiz Alcântara, com o Albert Koch, que é um grande pesquisador na área de epidemiológica e de leptospirose também, agora tem trabalhado muito com Zika também.
E na época, a propósito era exatamente sequenciar o genoma completo dessas bactérias isoladas diferentes para identificar mutações que estivessem associadas à patogênese e à forma clínica. E utilizar uma tecnologia de sequenciamento que também na época no Brasil, eu acho que tinha um centro só que tinha, que é os sequenciamentos de nova geração, né, os NGS, que não é mais nova geração, já é geração atual. Então, eu vi como realmente uma oportunidade de eu aprender mais sobre esse sequenciamento, aprender mais das ferramentas de bioinformática que eu poderia utilizar, já que era uma coisa nova e do futuro e eu queria estar pronta para isso dentro da minha área, né, e do meu objeto de pesquisa. Então, foi um tempo... para desenvolver esse projeto, eu fui para a Universidade de Yale e desenvolvi o projeto, fiquei 2 anos e meio lá. Então, meu projeto foi basicamente todo desenvolvido lá, apesar de que era uma colaboração também aqui e tal. Então, foi um período de grande aprendizado, muitos desafios, porque eu trabalhava com bioinformática num laboratório que não era de bioinformática, então a gente tinha colaborações com outros grupos para poder conseguir aprender a lidar com aqueles dados, já que era uma coisa nova para mim. Tinha os desafios dentro do próprio grupo, do próprio laboratório, mas eu pude aprender demais com Albert, com o grupo, né, e a forma de ver pesquisa, de fazer uma pergunta. Eu acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, foi lá com eles. Depois eu voltei a minha carreira toda, né? Então depois eu voltei do doutorado, aí defendi o doutorado e no final do doutorado foi quando eu comecei a parte de ensino, porque antes, como eu ficava nesse vou pra fora e volto, né? Não tinha como exatamente me comprometer. E no que eu voltei do doutorado, ainda no final do doutorado, eu comecei a dar aula, né? A parte de ensino. Comecei a dar aula na Estácio. E aí começou a minha outra paixão, né? Porque até então eu só estava trabalhando com pesquisa. E aí foi um desafio para mim também o ensino, porque eu não sabia o quanto que eu ia me dar bem, gostar. Eu gostava da aula, mas não era aquela coisa assim do desafio mesmo, do novo, né? Então tudo que é novo a gente não sabe muito como é que vai ser. E eu amei. E fazer aquilo sua profissão também, né? Exatamente. Então eu queria ver como é que ia ser isso e tal. E foi muito bom. Então depois disso, eu defendi o doutorado, aí logo depois comecei a dar aula aqui na Baiana. E também a fazer o pós-doc na Fiocruz, então fiz pós-doc. E é basicamente isso, né? Pouca coisa, pouquíssimas coisas. E continuo na parte de ensino e pesquisa, né? Que é as duas coisas que eu gosto. Eu acho que uma coisa vai junto da outra, você não tem como fazer pesquisa sem ensino sem pesquisa. A área acadêmica requer isso, exatamente. Precisa que você tenha as duas coisas, que na pesquisa você vai ter a novidade, os desafios, as descobertas novas de investimento em ciência, e no ensino você passa isso. De certo modo, que pesquisa tem vontade de ser. Não, e você passa isso para outras pessoas, porque a ciência não é para ficar retida ali naquele laboratório, mas para você passar isso para as próximas gerações, para outros continuarem aquilo, entenderem aquilo e dar continuidade a esses pensamentos e a importância que é a ciência para o desenvolvimento em geral. Entendi. E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na sua área ou no seu mercado de trabalho? Aqui no Brasil, eu acho que tem muito pouco incentivo em relação à pesquisa. Sim. E oportunidades de emprego em relação à pesquisa. Se você vai para o ensino, quando eu comecei a dar aula tinha muito, hoje está menos isso, mas você tinha muitas universidades começando e que precisavam de professores e aquela coisa. Mas eu acho que falta a questão do incentivo à pesquisa. Eu acho que toda universidade, toda faculdade, pequena que seja, tinha que ter a parte de pesquisa, onde esse professor tinha que ter essa dedicação, entendeu? A Baiana dá essa oportunidade, a UFSAL dá essa oportunidade, mas não são todas que são assim, a gente sabe disso. São voltadas para outras áreas. Isso. E muitas vezes a gente não tem a oportunidade em pesquisa mesmo. São poucas pessoas, por exemplo, acho que no Brasil em geral, que trabalham vamos dizer, com pesquisa primariamente e o ensino complementando aquilo. Mas, no caso, para a senhora conseguir trabalhar no mercado de trabalho, foi difícil, demorou de conseguir um emprego? Ou a senhora já saiu da sua especialização e já voltou empregada? Não, pra minha área pra mim foi tranquilo, né? Porque vai que eu foi diferente. Pra mim foi tranquilo. Então, pra começar a dar aula, por exemplo, a seleção que eu fiz, eu já fui chamada, então foi um desafio, porque era uma área nova para eu dar aula e tudo mais, mas não era o curso da biomedicina, mas eu vi como oportunidade de começar a experiência em sala de aula, e foi
fundamental para onde eu estou hoje. Mas, em geral, foi tranquilo. A dificuldade maior que eu acho é em relação à parte de pesquisa, entendeu? Entendi.